Esta é a segunda parte do audiobook E Antes, e nas Entrelinhas, e os Outros, Pandemia, Nuances e Redes por Diferença, assinado por Natália Maria Camali Banto. É bem nesse lugar do normal e patológico que tem sido infernal acompanhar esse processo das narrativas sobre a pandemia, porque eu tenho sentido muita falta de saber das pessoas, né? As grandes narrativas não dou conta, né, delas, assim, não me informam muito e me aumentam um sentimento de vulnerabilidade, ao invés de me fornecer algum sentido que de fato me abrange. Então, é tudo muito recente, agora no mês de março. Algumas coisas eu acho que a gente precisa ter um cuidado do imediato, porque está acontecendo, a gente está dentro, num exercício de boa vontade com os nossos organismos, tem um custo fisiológico da reflexão, né? A gente prepara um espaço, mas teve uma água, uma comida, uma qualidade do ar, um fluxo sanguíneo, hormonal, elétrico, sensorial, para que essa reflexão aconteça ou não aconteça. E muitas vezes não acontece. E pessoas vão ficando muito invisibilizadas. Isso também é uma pandemia inaceitável. Só que essa é muito naturalizada e eu vivo sob ela sempre, desde sempre. Então, como eu estava dizendo, tem sido bastante infernal acompanhar as narrativas da pandemia. Aí, o conceito de pandemia não é uma coisa que me deixa com medo da morte, medo da doença. São categorias que são muito violentas de se conviver, né? Quando você é vista como uma pessoa esquisita, estranha, doente, aleijada. E eu convivo com isso a vida toda, tentando entre embargos na fala, muito ódio, muito tesão, muita paixão, muito desalento, muito cansaço. Falar, esse jeito de narrar as coisas é insuficiente e está matando as pessoas. Nenhum problema com a morte enquanto fenômeno vital. O professor Anderson Flor, da UNB, lançou um texto recente que ele fala da necropolítica e da icupolítica. Iku é uma palavra em Yorubá que significa a morte, a visita da morte como fenômeno vital que nutre a vida e é decidido pelos fluxos comunitários, cosmológicos, e não por uma política de extermínio, que é a necropolítica, que passa por extermínio simbólico, artístico, estético, reflexivo, corporal, das diversas formas de entender o que vem a ser corpo. A necropolítica, como política de extermínio, é bastante coisa. A morte não pode ser reduzida à necropolítica, nem a necropolítica tem o direito de encerrar os sentidos da morte. E esse pavor em torno da doença, muitas vezes ele vem com esse pavor e com essa profunda desonra e desrespeito pela morte enquanto fenômeno vital. Mobilizar o medo da morte já é um jogo um pouco antigo nos modos de funcionamento da modernidade, do processo colonial, do patriarcado euro-brancocêntrico, os ecocídios, os etnocídios. Mobilizar o medo da morte, a morte como política de extermínio que desonra a morte como fenômeno vital, é algo recorrente nos dispositivos desse poder que se coloca como global, se pronuncia desde uma ambição de global e dá muito pouco conta do cuidado.